Pessoal, bom dia. Só um minutinho aqui. Esse negócio de sala de espera, para mim, é um saco. Isso aqui, para mim, não ajuda em nada. Rapidinho. Bom, acho que... Admitir todo mundo. Pronto. Então, tá bom. Pessoal, espero que vocês tenham descansado um pouco, né? Na medida do possível, né? Se a gente for seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a gente tem que segurar a onda, né? Muito difícil, né? Todo mundo sabe disso. Ficar em casa o tempo todo e tal, né? Mas, assim, tá estendendo bem mais do que a gente imaginava, eu tenho certeza disso, mas é um esforço que eu tenho plena certeza de que todos vocês entendem que é necessário, né? Muito bem. Olha só, foi enviado para vocês uma lista de exercícios hoje. A Laís me falou que enviou hoje no grupo. Eu gostaria que vocês, se possível, pegassem essa lista e já começassem a dar uma olhada nos exercícios, porque eu preciso fazer uma chamada rapidinho aqui, e aí eu peço um favor para vocês. A hora que eu falar o seu nome, você abre o microfone e responde para mim, por favor, tá bom? Peguem a lista que foi enviada para vocês, a lista do Sandro, certo? Para a gente resolver daqui 5 minutinhos, logo após eu fazer a chamada, tá bom? Rapidinho. Ana Beatriz Ferreira. Eu. Ana Clara Lau Fernandes. Aqui. Ana Luísa Borges. Segundinho. Ana Clara Lima. Professor? Oi. Luísa acabou de mandar uma mensagem falando que você não aceitou ela. Eita, mas que maldade. Eu aceito agora. Deixa eu só ver como é que eu faço isso. Admito todos. Pronto. Esse trem de sala de espera eu não habilitei isso. Eu acho isso muito chato. Voltando aqui então. Um pouquinho. Tá bom. Ana Luísa. Pronto, tá agora. Ana Clara Lima já respondeu. Ana Clara Pereira. Eu. Arthur Siqueira. Não está. Bruno Aparecido. Bruno César. Caio. Danilo Gabriel. Edgar. Oi. Opa. Eric. Felipe Wallace. Gabriel Vargas. Gabriel Wallace. Gisela Simeão. Eita, cadê o povo? Isabela Pereira. Oi, tô aqui. Tá bom. Isabela Sacomori, desculpa se eu falei errado. Não está. Isadora Rodrigues. Oi, tô aqui. Tá bom. João Henrique. João Pedro Correia. Eu. Tá bom. Júlia Ribeiro. Eu. Laura Marinho. Eu. Liz Xavier.
Lucas Oliveira. Luiz Gustavo. Eu. Maria Eduarda. Marina Cavalieri. Eu. Raíssa Lage. Sofia Rocha. Eu. Thaisa. Eu. E Theo Pereira. Não está. Beleza, esse foi o primeiro A. Sandro, Pois não. aceita Ana B. Ferreira? Aceita agora. Beleza. Vamos lá no primeiro B. Ana Beatriz Pacheco. Ana Beatriz, respondeu aí? Não. Ana Luísa Borges. Eu. Ana Luísa Moraes. André Victor. Ana Beatriz Pacheco respondeu sim, Sandra. Ana Beatriz Pacheco está? Sim. Tá bom. Obrigado. Ângelo Miguel. Presente. Beleza. Arthur Serrato. Aqui. Bruna Gonçalves. Herou. Davidson. Davidson. Ops. Eric Vinícius. Esther da Silva. Felipe Moreira. Eu tenho um sobrinho que chama Felipe Moreira. Felipe Cota. Presente. Gabriela Ribeiro. Glenda. Presente. Gustavo Garcia. Eu. Beleza. Igor Henrique. Presente. Isabela Moreira. Presente. Isabela Stein. Faltou. Isabelle Pinheiro. Oi. Oi. Jason Machado. João Felipe. Jonas. José Mário. Júlia Rúbia. Júlia Santos. Tá bom. Juliana de Abreu. Não. Desculpa. Juliana de Oliveira. Lucas Diniz. Presente. Presente. Maria Clara Gomes. Uhum. Maria Eduarda. Paraná. Mariana Leal. A Maria Eduarda disse que não está conseguindo ligar o microfone dela. Tá bom, vou tirar a falta aqui. Obrigado. Mariana Leal. João Felipe disse que tá sem microfone também, mas que tá aqui. Professor, Pois não. fala pra todo mundo que tá na aula sem microfone colocar os nomes dele no chat pra depois você marcar, fica mais fácil. Tá, peraí. Nossa. Marília. Marília Gabriela. Eu. Matheus. Natália de Carvalho. Aí eu tiro a falta aqui, não tem problema, porque eu não estou conseguindo ver. Rafael. Ravena. E Sérgio. Alô, oi, tudo bem? Sou eu. Beleza. A Natália tá aqui e a Isabela Stein também. Tá bom. Natália e Isabelle. Isabela eu já tinha colocado presença. É Isabela Stein. Isabela Stein? É. Ok. Pessoal, obrigado pela paciência. E aí, então, tem algumas pessoas querendo entrar, deixa eu admitir. Muito bem. Então, vamos lá.
A coordenação nos orientou, no mês de agosto, a fazer uma revisão com vocês, certo? Uma revisão daquilo que foi estudado no primeiro semestre. Tá mesmo, viu? Não é frio, não. Pessoal, deixa eu pedir um favorzinho aí para fechar o microfone, a não ser que queira complementar ou fazer alguma pergunta. Senão atrapalha um pouquinho, tá bom? Então, bom dia para as pessoas que entraram logo depois, né, das 8h50. Espero que todos estejam bem, né? Nós vamos seguir com essas aulas remotas, né? E assim, na realidade do Brasil é um privilégio. Vocês sabem, talvez até melhor do que eu, que boa parte dos jovens que fazem primeira série do ensino fundamental não tem esse acesso como vocês têm, né? Não é a melhor das opções, todo mundo sabe disso, principalmente por professores que não dominam muito a tecnologia como eu, né? Mas é o momento da gente manter, né, a nossa sequência didática, né, manter o nosso conteúdo para que a perda seja minimizada, porque evidentemente acontece uma perda, infelizmente, tá bom? Então tá lá, ó, como eu estava dizendo para vocês, a coordenação muito sabiamente nos orientou a fazer uma revisão da matéria que foi lecionada no primeiro semestre, agora no mês de agosto, tá? E a Laís, eu acho que foi a Laís mesmo, enviou para vocês uma lista de exercícios e eu gostaria que você, na verdade, isso mesmo, que você pegasse essa lista e sozinho e sozinha fosse tentando fazer, e muitos já começaram a fazer, eu tenho certeza, até eu pegar a minha, para a gente fazer juntos, tá? Por favor, rapidinho. Muito bem. Muito bem, mais ou menos. Muito bem. Ó. Pessoal, já achei a minha e a gente vai fazer juntos, então, que eu acho que é melhor, né? Primeiramente, vamos recapitular aqui. As relações ecológicas se subdividem em duas categorias. As relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. Acredito que vocês lembrem, né? Relações intraespecíficas são aquelas que acontecem entre organismos da mesma espécie. Intra, dentro, tá? Relações interespecíficas são aquelas que acontecem entre seres de espécies diferentes. Tanto as intra como as inter podem ser harmônicas ou desarmônicas. A relação é classificada como harmônica se não houver prejuízo para nenhum dos indivíduos. Se alguém, por algum motivo, perder alimento, perder capacidade física, né, perder moradia, aí a relação passa a ser desarmônica. Tá bom? Beleza. E aí, então, vocês têm a lista em mãos, eu acredito, ou na tela, e a gente vai fazer juntos, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui da minha frente. Nossa, mas que trem chato essa sala de espera, meu Deus do céu. Beleza. Ó, o primeiro exercício está dizendo o seguinte. O chupim, que é o Molothrus, está escrito errado aí, banariense, é bonariense, mas isso pouco importa para a gente. É uma ave que não faz ninho e coloca seus ovos no ninho de outras aves. Por exemplo, o tico-tico, para que essas choquem os ovos e alimentem os seus filhotes. Trata-se de um caso de exploração do trabalho
de uma outra espécie. Então, olha só, pessoal, nós temos duas espécies aí, o chupim e o tico-tico. Então, vai se tratar de uma relação interespecífica, não é verdade? Entre seres de espécies diferentes. O que o chupim faz? Deposita os seus ovos no ninho de uma outra ave, por exemplo, o tico-tico. E o tico-tico, ao invés de cuidar do seu filhote, vai cuidar do filhote do chupim, ou seja, o tico-tico é prejudicado. Então, espero que todo mundo esteja entendendo, enxergando que se trata de uma relação interespecífica entre seres de espécies diferentes, desarmônica, né? Porque uma das espécies envolvidas vai, de alguma forma, ser prejudicada. Beleza? E aí, então, a relação do chupim com o tico-tico é um exemplo de... Esclavagismo. Esclavagismo. Perfeito. Quem foi que falou comigo? Eu chamo como? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz, perfeito. Ó, certinho. Então, deixa eu colocar isso aqui para baixo. Ó, o enunciado, ele dá uma dica importante. Olha aqui, ó. Trata-se de um caso de exploração do trabalho de uma outra espécie. Então, sociologia, vocês sabem muito mais do que eu, evidentemente, né? Então, quando a gente pensa numa relação escravocrata, é exatamente isso que acontece. O indivíduo explora o trabalho do outro, tá? É isso que está acontecendo, só que entre seres de espécies diferentes, né? Então, a colega, perfeito. Esclavagismo. Pessoal, eu sei que a gente está voltando de férias e tal, rola aquela preguicinha normal, né? Mas gostaria que você conversasse comigo. Tem alguém que não concorda que é a letra C? Ou tem alguém que não entendeu por que é a letra C? Tranquilo? Oi. O que é o comensalismo? Ok. Como é que você chama? Ana Clara. Ana Clara. Alguém responderia para Ana Clara o que é o comensalismo? Alguém lembra? É quando um usa o outro e ganha comida. Exato aí. Ok. Quem foi que disse? Não ouviu. Ana Clara. Ana Clara. A Isadora que disse. Tá bom. Ana Clara, olha só. Então vamos por partes. Deixa eu até fechar o compartilhamento aqui. Ó, eu acho que a gente tem que procurar dar uma resposta mais ampla possível, né? Comensalismo, foi a sua pergunta, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, se é uma relação intra ou interespecífica. Ana Clara, é uma relação interespecífica, ou seja, o comensalismo só acontece entre seres de espécies diferentes, tá bom? Outra coisa que a gente tem que saber, se ela é harmônica ou se ela é desarmônica. Ela é harmônica, porque ninguém é prejudicado, tá? E nós simbolizamos, Ana, como mais e zero. O que significa isso? Como a sua colega disse, o mais indica que um dos indivíduos está sendo beneficiado. E nesse caso do comensalismo clássico, o benefício é a obtenção de alimento. Enquanto que o zero indica que para o outro a relação é indiferente. Tá bom? Então, dois organismos de espécies diferentes se associam. Um é beneficiado. Beneficiado por quê? Porque ele consegue comida mais facilmente. E a sua presença para o outro é indiferente, tá? Professor, ok, eu entendi a parte teórica, mas o senhor saberia me dizer algum tipo de exemplo? A gente pode dar um caminhão de exemplos. Vamos pegar um exemplo envolvendo a nossa espécie, a espécie humana. Ana Clara, você saberia me dizer o nome de algum organismo que vive dentro da gente? Pode ser vírus, bactéria, fungo, verme? Não. Mitocôndria. Mitocôndria, na verdade, não é um organismo, né? Acredita-se que mitocôndrias já foram organismos.
Não é? Existe uma teoria, eu não sei se vocês já estudaram no primeiro colegial, provavelmente sim, que chama endossimbiose, que defende que mitocôndrias evoluíram a partir de bactérias. Então, quem diz mitocôndria não está de todo errado. Hoje, as mitocôndrias não são consideradas seres vivos, mas em algum momento do passado já foram, tá? Então, se a gente pensar em organismos vivos que vivem dentro da gente, tem um punhado, lombriga, né? SARS-CoV-2, que é o mais falado dos seres vivos hoje em dia. Só que esses exemplos que eu falei agora não servem para ilustrar o que a Ana Clara perguntou, porque tanto a lombriga como o SARS-CoV-2 nos prejudicam. Eita, mas tá rolando uma festa aí, pessoal. Vamos lá. Ó, então, Ana Clara, deixa eu dar um macete para você e para todos os colegas. Nome científico é chato. Nome científico, né? Ficar decorando nome científico. Então, sempre que você pegar o nome científico, que tiver o termo coli, por exemplo, Entamoeba coli, Escherichia coli, Balantidium coli. É um micro-organismo que vive dentro do intestino de alguém. Então, Ana Clara, tem uma amebazinha que vive dentro do nosso intestino. Ela chama Entamoeba coli. Que prejuízo que ela nos traz? Nenhum. Que benefício que ela nos traz? Nenhum. E ela vive dentro da gente comendo restos alimentares nossos. Então, qual é a relação entre os seres humanos e a Entamoeba coli? Comensalismo. Beleza? Professor, Pois não. não seria inquilinismo também, não? Boa. Quem é que está falando comigo? Eu. Oi, tudo bem? Como vai sua vida? Nome. Sérgio. Sérgio. Olha só. Ô Sérgio, sua pergunta foi excelente. Para alguns autores, qualquer relação simbolizada como mais e zero é comensalismo. Mas não foi assim que eu conversei com vocês na aula, né? Eu subdividi mais e zero em diferentes tipos, certo? Então, o inquilinismo clássico, Sérgio, clássico, é quando um organismo utiliza-se do outro apenas para obter abrigo, proteção. Vamos pegar um desenho animado da sua infância. Procurando Nemo. O Nemo é um tipo de peixe que realmente existe. Todos os bichinhos que aparecem naquele desenho existem, na realidade. O peixe palhaço, Sérgio, quando ele se sente ameaçado por um predador, ele se esconde no meio dos tentáculos de uma anêmona do mar. Para a anêmona do mar, qual que é a vantagem ou desvantagem do peixe palhaço estar ali? Não tem nem vantagem nem desvantagem. Mas para o peixe palhaço é interessante, porque ele fica protegido dos seus predadores. Aí, Sérgio, é inquilinismo clássico. Porque o peixe palhaço não obtém recursos alimentares na anêmona do mar. Apenas proteção, certo? Ou, um outro exemplo, um gavião está caçando, aí ele vê um ratinho. O ratinho corre e esconde no buraco de uma árvore. O ratinho não come nada, ele só fica no buraco da árvore, rezando um Pai Nosso ali, contando até 50 para o gavião ir embora e ele não ser predado. O inquilinismo clássico, né? Em que um organismo utiliza-se de outro meramente como casa, como moradia, como abrigo, seja momentaneamente ou seja permanentemente. Entendido? Muito bem. Vamos lá. Continuando. 2. Na esquistossomose, vocês estudaram, se não me engano, no 8º ano, o homem adquire a infecção quando a cercária penetra em sua pele. Realmente, professor, eu lembro vagamente de ter estudado esquistossomose, barriga d'água. Mas eu não lembro o que é cercária. Cercária é o nome da larva do verme que causa a barriga d'água dentro da gente, tá? Na fase inicial da doença, o homem pode apresentar dermatite cercariana. Dermatite é irritação na pele.
Dermatologista é o médico que trata de doenças da pele. Dermatite é a irritação na pele, provocada pela penetração das cercárias. Diarreia, que é cocô mole, com muco, com catarrinho e com sangue. Febre, anorexia, que é distúrbio alimentar, né? Não tem, não tem vontade de comer. Náusea, vômito. Essa palavra que está na sequência, ela está errada. É hepatoesplenomegalia, mas isso pouco importa. Dolorosa, professor, não sei o que é isso. Deixa eu te contar. Sempre que você pegar uma palavra que tiver megalia, significa aumento. Ué, professor, agora fez sentido. Meu avô tem doença de Chagas e eu ouvi falar que ele tem cardiomegalia. É isso mesmo. O coração dele está maior que o normal. Então, megalia significa aumento. Hepatos significa fígado. Hepatite, doença do fígado. Espleno significa baço. Hepatoesplenomegalia significa aumento do fígado e do baço. Ok. Manifestações pulmonares e astenia, indisposição. Ok. Baseado no contexto, diante das relações ecológicas, é possível afirmar que a esquistossomose representa. Olha só, essa aqui, pessoal, é a clássica questão que você não pode imaginar, você não pode pensar em errar numa prova. Né? Logo, logo, se Deus quiser, vocês vão estar fazendo Enem e vestibular para valer. Muita gente fala assim, nossa, mas o meu Enem, o meu vestibular podia tanto ser fácil. Ok. Só que aumenta a sua responsabilidade. Porque se você erra uma questão difícil, não tem tanto problema. A maioria vai errar. Mas se você erra uma questão fácil, aí a sua vida complica um pouco. Né? Essa é a típica questão muito fácil. Você errar aqui agora não tem problema nenhum. Certo? A gente tem que tomar o cuidado na hora do pega para capar, na hora lá da prova. Certo? Pode ser que eu tenha dado intimidade em vocês. Fala assim, não vou responder, não. O professor falou que é muito fácil, eu estou com vergonha. Parasitismo, bro. Qual que é? Parasitismo, bro. Exatamente, parasitismo. Beleza. Ó, esse bichinho aí... Oi. Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Parasitismo... O parasita mantém o hospedeiro vivo para conseguir retirar nutriente. Uhum. Mas nesse caso aí, o humano não iria morrer depois da esquistossomose? Como é que você chama? Ana Beatriz. Ana Beatriz, excelente sua colocação. Deixa eu só admitir o pessoal aqui. Ô, Ana, olha só. A fala da Ana, ela é muito procedente. E a gente pode até aproveitar a fala da Ana para relembrar uma outra coisa. Em algum momento do passado, eu devo ter perguntado para vocês assim. Talvez a gente ainda estivesse até nas aulas presenciais. Pessoal, qual que é a diferença essencial entre predatismo e parasitismo? A diferença é o que a Ana disse. A diferença se chama morte. Morte. Para ser predatismo, tem que haver a morte. Então, se eu falo que um organismo predou o outro, subentende-se que houve morte. Mas se eu falo que um organismo parasitou o outro, provavelmente não houve morte. Mas, Ana, olha só, o parasitismo pode conduzir à morte. Não é interessante que isso aconteça. Mas pode haver a morte, sim. Entendeu? Então, essa doença que foi... Só um minutinho, porque desapareceu um negócio na minha tela. Ô, Ana, existem inúmeras doenças parasitárias que podem matar. A esquistossomose é uma delas. E a gente poderia citar 1 trilhão de outras, certo? Mas o seu raciocínio ou a sua pergunta é bem procedente. É interessante para o parasito matar o hospedeiro? Não. Mas o hospedeiro pode morrer? Pode. Se o hospedeiro morre, o parasito talvez morra também, certo? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. O predador tem a intenção de matar a sua
vítima, vamos chamar de vítima. Ele tem a intenção. Ele mata porque ele quis. O parasito, quando mata o hospedeiro, foi um acidente de percurso. Ele não quis que isso acontecesse, mas aconteceu, certo? Não é interessante. Então, Ana, ficou claro para você o que eu quis dizer? Sim. Então tá bom. Há um prejuízo em maior ou menor escala, certo? E esse prejuízo pode culminar na morte. Então, no exercício vocês viram, né, o tanto de coisas prejudiciais que a esquistossomose pode nos trazer. Comprometimento do fígado, comprometimento do baço, desidratação por conta da diarreia, tá? E é a segunda doença parasitária que mais matou seres humanos até hoje. A primeira se chama malária. E aí você poderia virar para mim e falar assim, professor, o senhor está inventando. Essas doenças não matam muito, não. Eu não conheço ninguém que morreu de esquistossomose. Na verdade, eu não conheço ninguém que já teve esquistossomose. Só que tem um detalhe. Essas doenças, boa parte delas, são doenças que os médicos chamam de doenças negligenciadas. O que significa isso, professor? Doença de pobre. Doença de pobre. E eu acredito muito que essa seja uma das principais razões que não existem tantos investimentos para acabar com essas doenças. Infelizmente, essa é uma realidade que é um fato, né? Não tem como a gente negar. Então, se eu vir para vocês e falo assim, 25% da população brasileira tem lombriga. Você pode discordar, fala assim, não, 25% é um quarto. Então, na nossa sala, um quarto das pessoas vão ter lombriga? É óbvio que não. Nós temos que analisar essa estatística de uma forma inteligente, né? No nível socioeconômico de vocês, ter lombriga, se chega a 5%. Significa, então, que se a média nacional é 25%, nos lugares mais pobres, essa incidência pode chegar a 80%. De cada 10 pessoas, 8 tem. Não é verdade? Então, oi. Pode falar. Ana Clara tá pedindo para entrar, porque você não tá aceitando ela. Eu aceito agora. Alguém tem que me ensinar a não ter essa tal dessas Nas configurações, quando você for marcar reunião, é só desativar a sala de espera. Não, pois é, mas eu nunca ativo. Né? Depois mas é porque ela já está ativada, depois tem que desativar. Entendi. Vou dar uma olhada lá. No próximo horário não vai ter esse trem chato mais não. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que vai dar tempo de mais um exercício só. Número 3. Vamos lá. E, contrariamente ao anterior, esse é um exercício que, quem sou eu para falar isso, mas eu vou falar. Eu aceitaria se você conversasse comigo. Nossa, professor, eu errei a questão 3 na prova. A 2, eu iria ficar chateado com você, mas a 3 não. A 3 não é uma questão fácil. Dá uma olhada nela aí. Alguém saberia me dizer qual que é a resposta 3? Eu acho que eu iria na B. Eu acho que é A também. Eu vou na A. Eu acho que é A. A maioria das pessoas que eu ouvi falando falou que é A. E uma pessoa que eu ouvi falando que está entre dúvida entre A e B. Ou seja, todo mundo acertou. Ótimo. Parabéns. Porque é a letra A. Ótimo. Perfeito. Então, o número 3 fala assim. O princípio da exclusão competitiva, formulado pelo Gauss, estabelece que uma espécie exclui competitivamente a outra quando? Então, olha, esse princípio também é chamado de princípio de Gauss. Perfeito. Vocês mataram a charada, está ótimo, né? Porque eu vejo com muita frequência as pessoas não entendem ou as pessoas esquecem facilmente o conceito de nicho ecológico. Então, se vocês foram na letra A, eu acredito, vocês estão lembrando o que é nicho ecológico. É a forma com que uma espécie explora o ambiente, certo?
O que ela come? Né? Que época que ela reproduz? Aonde que ela reproduz? Tá certo? Ela é uma espécie solitária ou é uma espécie que permanece em bandos? Então, quando você descreve a maneira com que um organismo sobrevive, você está descrevendo o nicho ecológico dessa espécie. Bom, quando se fala que há de haver uma intensa sobreposição de nichos, o que isso significa? Que as espécies exploram o ambiente de formas similares, né? É a mesma coisa da Tânia me mandar uma mensagem agora e falar assim, Sandro, nós acabamos de contratar mais 5 professores de biologia. Oh, mas peraí, nós já somos 3. Contratou mais 5, alguma coisa vai acontecer, né? Alguém vai ser demitido, tá? Então, aquele professor que tiver um melhor desempenho vai ficar. O outro vai rodar. É isso que vai acontecer na natureza, né? Se os organismos explorarem os ecossistemas da mesma forma, o pau vai comer, né? Vai ter briga entre eles. E provavelmente uma das espécies vai ser excluída. Parabéns mais uma vez. Então, o princípio de Gauss, ou o princípio da exclusão competitiva, ocorre quando as espécies apresentam nichos ecológicos semelhantes. A competição entre elas vai ser acirrada e pode haver a extinção de uma delas. Se você lembrar, e vocês estão lembrando, ótimo, abra o microfone e diga para mim, além da extinção, quais são as outras 2 possíveis consequências da competição muito acirrada? Alguém lembra? Podem mudar de Extinção nicho. ou mudar de habitat? Pronto, Extinção. pronto. Mataram. Já falaram as 3. A extinção, que a gente falou na explicação do exercício. Mudança de nicho, ou seja, explorar o ambiente de um outro jeito. Nós somos 3 professores de biologia. A Tânia contrata mais 5. Eu falo assim, ô Tânia, eu preciso tanto desse emprego, cara. Eu estou precisando de grana. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar aula de francês para os seus alunos com coisa. Se eu soubesse francês, custa saber português. Então, o que eu fiz? Eu mudei o nicho, porra. Eu não vou dar aula daquela matéria mais, porque tem professores melhores do que eu. Eu vou explorar o nicho vago. Ou seja, eu vou explorar o ambiente de um jeito que ninguém explora. Ou poucos exploram para minimizar a competição. Então, é isso. A espécie pode ser extinta, é a pior das opções. A espécie pode mudar o nicho ecológico, ou a espécie pode migrar, vazar fora. Tá certo? Explorar os mesmos recursos, só que um outro ambiente. Tá bom? Então, ótimo. Fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz, né? Vocês voltaram assim, né? Com a memória em dia. Apareceu a mensagem que falta menos de 1 minuto. Eu acho que a gente pode finalizar, né? Esse horário. Eu tenho um outro horário, sei lá que horas que é, acho que é 10h30. Tá bom? Um abraço para vocês. Tudo de bom, viu? Fique com Deus. Até mais tarde.